caros irmãos e irmãs, prezado diácono Jorge, nós vimos hoje a leitura do livro de Esther, livro belíssimo, que você deve, e motivo para você ler em casa, né? 10 capítulos, dependendo da Bíblia, da Ave Maria, são 15, porque há uma formulação, o texto é o mesmo, mas uma divisão diferente. Mas são 10 capítulos do texto de Esther. Esther, quem era Esther? Rainha judia, né, do povo judeu. Foi pega lá pequenininha, levada para o templo, de uma beleza que encantava. O rei tinha muitas rainhas, rei Xerxes, né? Muitas esposas, muitas mulheres. Onde ele ia passando, ele pegava quem ele se queria. E o que acontece? Os conselheiros do rei, e o reino estava passando por uma dificuldade, seja financeira, de problemas. E os conselheiros do rei começaram a dizer que era por causa dos judeus. E ele, que não tinha medo de nada, começou a colocar na cabeça que iria matar os judeus. Iria matar. Iria destruir todos, já que era o problema. Só que Esther, no palácio, muito bela, muito bonita, rica, porque casou, e casou bem, nesse sentido financeiro, estava nem aí, não estava nem preocupada, né? Ela nasceu bonita e rica, quem é feio e pobre que se vire. E ela, então, nem aí. Foi quando chega aos ouvidos de um pedido, então, a rainha Esther. Porque um pouquinho antes o texto diz, olha, se você não interceder pela salvação do povo, se você não for pedir ao rei, Deus vai salvar o povo, e grande será a vergonha para ti e a tua família. Porque Deus cuida dos seus. Deus cuida de nós, gente. Deus cuida. Se a rainha Esther, que era judia do povo que ia ser oprimido e massacrado, estava virando as costas, Deus iria achar outro jeito para salvar. E a vergonha seria dela. Então ela cai em si e começa então o texto de hoje. Esther se coloca junto com as amigas em um jejum de 3 dias, sem comer nada. E temendo o perigo de morte que se aproximava do povo, então Esther se coloca diante de Deus. Aqui se pulam os versículos, mas assim, se a gente for, eu sei que vocês vão ler o capítulo 4 todinho em casa, vocês vão ver assim. Eu ouvi, diz a rainha Esther, falando com Deus, dos livros dos meus antepassados. E como que era o livro dos antepassados? Não era assim, a Bíblia aqui na folhinha que eu carrego debaixo do braço. Não. Era um rolo só. Tinha que ir no templo. Tinha que ir lá rezar, ouvir, guardar na memória para passar aos outros. Portanto, a fé, minha gente, ela também se faz na lembrança, na memória. Então a rainha Esther, eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu salvaste Noé do dilúvio. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu entregaste 9 reis a Abraão, quando este dispunha de apenas 318 homens. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu livraste Jonas do ventre da baleia. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu livraste Ananias, Azarias e Misael da fornalha de fogo. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor,
que tu retiraste Daniel da cova dos leões. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu compadecestes de Ezequias, rei dos judeus, quando estava às portas da morte e orava por sua vida, e lhe concedestes mais 15 anos. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu concedestes um filho a Ana, em resposta à oração que brotava de sua alma. Eu ouvi dos livros dos meus antepassados, Senhor, que tu libertastes até o fim a todos os que te agradam. Agora, pois, ajuda-me, porque estou só, órfã, e não tenho ninguém, senão tu, Senhor, meu Deus. Aquilo que nós escutamos aqui na igreja, as leituras que nós escutamos aqui na igreja, elas não devem se encerrar aqui. Isso deve ser um aperitivo para eu chegar em casa com fome de saber o que Deus tem para mim. Olha como Esther se coloca em oração. Olha como a rainha Esther se coloca diante de Deus. Eu ouvi que tu libertastes Noé, eu ouvi Abraão, eu ouvi Ezequias, eu ouvi Ana, eu ouvi que tu ajudaste todo esse povo. E agora eu estou aqui, sentindo também falta de um protetor. Eu sou órfã. Órfã. Tá certo isso? Órfão, órfã. Ela estava sentindo falta de um pai. Ela estava sentindo falta de um protetor. E quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes? Aí como é que nós nos colocamos diante de Deus em oração? Nós não temos paciência. Nós não temos paciência de dobrar o joelho, de rezar. Nós não temos paciência de ir à cruz de Cristo. Nós não temos a paciência de ficar 1, 2, 3, sei lá, horas em adoração. Mas aí a gente quer receber o quê? Se a gente não lê nem a Bíblia, que é a coisa mais fácil do mundo. Se a gente nem lê. Como é que eu sei que Deus agiu nesse povo todo? Porque a gente vai lá, abre, folheia, volta. Se a gente não tem tempo para Deus, que oração é a minha? Como que eu rezo? Compreende que a gente tem que se esforçar um pouco mais na oração? As coisas não caem do céu assim, Senhor, o céu se abre e caia tudo na minha vida. Não. Gente, eu vi o que tu fizeste, Senhor. Agora eu estou aqui, precisando de ti. Preciso de ti. Eu estou me sentindo sozinha. Coloque um discurso nos meus lábios, para que eu possa agradar o Rei e suspender a morte que está programada, destinada ao meu povo. Olha como reza o rei Davi, no Salmo hoje, 137. Olha como diz o rei Davi: naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Pode ter sido ontem, semana passada, 50 anos atrás. Naquele dia em que eu gritei, Senhor, porque eu fui no lugar certo, eu fui na pessoa certa, eu fui diretamente no Senhor, e vós me escutastes. Povo meu, por favor, não desista de rezar. Não sejamos fracos na oração. Depois você lê o resto do livro de Esther, e você vai ver se ela conseguiu ou não, se alcançou a graça ou não. Porque Jesus depois vai dizer no Evangelho: pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei
e a porta vos será aberta. Pedi, procurar e bater. São verbos imperativos, nem de passado nem de futuro, mas de tempo presente. Portanto, a ordem de Jesus é isso: peça com insistência, bata o meu coração, receba. Mas tem que ter o nosso empenho, minha gente, tem que ter o nosso esforço, tem que ter. Senão a gente se torna uma casca vazia, uma aparência de cristão. Insista, meus filhos, na oração, insista. Pedi, procurai e batei, porque a porta vos será aberta. Como a rainha Esther. Já vou dar o spoiler, né? Ela venceu, conseguiu. Salvou o seu povo. No jejum, 3 dias, a rainha Esther, junto com as suas ajudantes, tirou o manto real, a roupa real, tirou aquilo que mostrava a sua realeza, se vestiu com as roupas simples e foi para diante de Deus. 3 dias de jejum, 3 dias sem comer nada, ali, na palavra de Deus, basta você ler. E depois ela se veste de realeza e vai para diante de Deus rezar e entregar. A rainha Esther, e termino, é uma das mulheres exaltadas do Antigo Testamento, uma das santas mulheres do Antigo Testamento, que é lembrada, exaltada. Ela é uma prefiguração da Virgem Maria. Ela é uma prefiguração daquela que insiste pelo povo, daquela que intercede por nós, daquela que nos leva até Deus. A rainha Esther é uma prefiguração da Virgem Maria. Vamos ficar em pé, por favor. Nesta noite, insista na oração. Coloque a mão assim no seu coração. Senhor, eu tenho às vezes preguiça. Preguiça, me dá um sono, Senhor. Eu só falo em rezar, já me dá um sono demais. Eu começo a ler a Bíblia, a palavra de Deus, a tua palavra, e um monte de distração já me vem. Eu começo a pensar nisso, naquilo. Insista na oração. Peça, bate, receba. Vai insistindo, viu? Nós estamos neste tempo propício da Quaresma. Quarta-feira de cinzas passada ouvimos isso. Tempo oportuno. É o tempo oportuno da graça. É o tempo oportuno de encontrar o milagre. É o tempo oportuno de a gente mortificar alguma coisa que a gente gosta muito em favor de alguém, da minha casa, da minha família, de um projeto que eu tenho em favor de. Porque eu vi, Senhor, no livro que os meus antepassados foram atendidos. E hoje estou aqui, em oração, e te peço, vá pedindo a Deus, bate mesmo no coração de Deus, porque Ele é bom, não vai te dar pedra, Ele é bom, não vai te dar o veneno da serpente, mas Ele vai te dar o alimento da alma, do corpo. Bata com insistência, não desista, mesmo que a luta seja grande, que a doença parece que está me consumindo por inteiro, que o mal que está em mim parece maior do que tudo, a tentação parece que me vence. Bata no coração de Deus, bata, ore, insista, reze, proclame a bênção de Deus.
descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. O meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri, aqui é o meu lugar. Eu descobri, Senhor, que na tua presença, no teu coração, é o meu lugar. E não saio mais. Não saio mais de bater a tua porta, a porta do teu coração. Não saio mais da presença da Virgem Maria. Sou o teu filho, ó Mãe querida. Assim como a rainha Esther olhou por todo o povo, intercede por nós, ó Virgem Mãe. Cuida de nós, ó Mãe querida. Cuida de nós, desatadora dos nós. Cuida de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém.